busca se justificar. Todo ser humano busca se justificar. De uma maneira ou de outra, vá para o livro de Romanos. Todo mundo quer se justificar. Quando você é afrontado, quando você é questionado, até quando você é colocado em dúvida, em xeque sua opinião, suas atitudes, o que você fez, todo mundo quer se justificar. Alguns se justificam reconhecendo seu erro, outros endurecem o braço de ferro e entram e aumentam o calor da discussão, mas todos de alguma forma querem se justificar. E teve um homem que ele não fez isso. Teve um homem que ele usou de toda a sabedoria para poder não precisar ficar se justificando, falando o que era verdadeiro e ao mesmo tempo não entrando em confusão ou em contenda. E olha que a contenda o perseguia, porque toda vez que eu e você falamos a verdade, pode ter certeza que vão se levantar. Só que nós temos que tomar cuidado, porque quando eu penso que estou falando a verdade e quero me justificar, eu posso estar falando a minha verdade, e não a verdade absoluta do que está acontecendo. E para todo crente, eu dou esse conselho, para todo ser humano. Cuidado com o que você entende que é verdade, porque verdade mesmo está nas Sagradas Escrituras. Passou disso, tem que tomar cuidado, porque toda verdade tem a minha, a outra verdade e a verdade absoluta. A minha versão, a versão do outro e o fato como ele foi, como ele ocorreu. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Justificado. Uma passagem muito conhecida. Versículo de número 31. Romanos 8, 31. Amém? Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Justificado. Justificado. O sentido da palavra justificado, o significado da palavra justificado. Que teve provada ou reconhecida a inocência. O justificado, olha só que interessante. Eu sou Hulk. Eu sou filho de Deus. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Qual é o grande problema que pode efetivamente te derrubar, te tirando todas as suas justificativas ao ponto de você se sentir derrotado? Significado de justificado: que teve provada ou reconhecida a inocência. Reabilitado, estabelecer prova da boa razão do seu procedimento. Uma pessoa que se justifica, ele consegue obter prova de uma boa razão por que ele fez algo. Isso é justificado. Por que você fez isso? Por tal motivo. Mas tem uma confusão, aí você quer justificar. Mas a minha intenção era boa, mas eu não queria. A minha intenção não era que fosse assim, eu não queria dizer isso. Jesus, no exercício do ministério dele terreno, enquanto homem, ele sofreu muitas pressões por parte dos judeus. A Bíblia relata vários momentos em que os judeus estavam prontos, inclusive, não só para questionar o que Cristo falava. Principalmente eles ficavam muito nervosos. A Bíblia relata quando ele dizia que era filho de Deus. Mas quem é você para dizer que é filho de Deus? É blasfêmia, você é um mentiroso, você é maldito, você está mentindo, você está se intitulando Messias. Era o que os judeus diziam para Cristo. Não eram poucas as vezes que a Bíblia diz que eles até se preparavam até para agredir fisicamente Cristo, apedrejá-los. Quer ver? Vamos no livro de João, vamos folhear um pouco a Bíblia. João, capítulo de número 10. Para você ver quando Cristo, ele falava a verdade, porque ele falava dele próprio. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão dele. Não lhe faltava verdade nem autoridade para afirmar o que ele dizia. Mas vamos prestar atenção como ele não agia como muitas vezes eu e você, que agimos quando queremos provar algo
capítulo 10, o versículo de número 30. Todos encontraram? Amém. Amém? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tendo-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejariam? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você está dizendo para a gente: olha, não vou tacar pedra em você, Jesus, pelas coisas boas que você fez, mas nós vamos te apedrejar porque você está dizendo que é filho de Deus, que se está se fazendo Deus. Todas as vezes, Jesus passou por muitos conflitos. As pessoas questionavam suas palavras, suas atitudes. Engraçadas que os prodígios e maravilhas ninguém criticava. Eles falaram: não estamos te acusando que você curou um cego, curou um coxo. É porque você está dizendo que você é filho de Deus. Quantas vezes eu e você passamos por momentos de conflito? Quantas vezes somos questionados pelos nossos princípios, pela nossa fé, pelos nossos valores, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, porque alguns acham que não oramos, outros acham que oramos demais, alguns acham que falamos demasiadamente, outros acham que nós não falamos. Quando falamos a verdade, alguns nos acusam porque dizemos que somos arrogantes, prepotentes, outros dizem que não. Sempre há um conflito. E é nesse momento que eu quero conversar com vocês sério nessa noite. Nós temos que aprender a parar de nos justificar. Se o próprio Cristo fazia, e quantas vezes, olha que interessante, Jesus fazia um milagre e dizia: não fala nada, vai embora, vai com a sua bênção. E mesmo assim ele era questionado, ele era perseguido, questionavam, acusavam, e do que é blasfêmia? Porque ele era filho de Deus, se dizia filho de Deus. Agora, às vezes teve um momento que Jesus, quando ele foi para ser as portas de começar o processo do Calvário: você é rei dos judeus, que Cristo disse? Tu que dizes. E ele era. Talvez se fosse eu e você, diríamos: sou sim. Até com honra, até com orgulho, porque assim, não vou fugir da briga, sou eu mesmo. Mas será que era para agir daquela maneira? Será que não era? Ele não estava pronto, porque quando foi o ministério para passar pelo processo da crucificação, não precisou Cristo falar nada, entregaram ele. É verdade. É nesses momentos de confronto e conflito que nós vamos conversar. Nós temos que aprender a parar de nos justificar. Repita comigo: para ser justificado por Deus, se apegue à verdade com sabedoria. E não com justificativas pessoais. No momento no momento do conflito, você não tem que ficar se justificando. Se apegue à verdade. Preste atenção. Que verdade? Não importa. Pode ser até a sua. Quem vai decidir se a sua, a minha ou a verdade dos fatos vão ser a verdadeira é Deus. Por isso que Cristo dizia que ele era filho de Deus. Ele não precisava provar que era filho de Deus. Por quem estavam confrontando? Porque as provas de que ele era o Messias, ele deixava por onde ele passava. Aonde Cristo chegava, algo diferente acontecia. Quem era de Deus, discernia das coisas de Deus e sabia que ele era o Messias. Por isso que alguns o seguiram. Quem não era de Deus, não discernia das coisas de Deus, por isso que muitos o perseguiam. É verdade. Jesus foi sábio. Esteve prestes a ser apedrejado, não pelos bons feitos milagrosos que realizou, mas só pelo fato de ter dito a verdade. Se você se apegar à verdade, você não precisa se justificar. Deus vai te justificar. Aleluia. Amém. Se você está convicto do que você está fazendo e falando, honra a Deus, é o que você está fazendo de alguma maneira,
atitudes nobres, mas mesmo assim você está sendo criticado, você está sendo perseguida, estão te acusando, feche a sua boca. Deus vai te justificar. Eita maravilha. Os hipócritas e os fariseus reconheciam seus milagres. Se o que você estiver fazendo não incomodasse, ninguém ia falar nada. Agora eu estou falando, no nosso papo de crente, atitudes boas. Estou falando de atitudes ruins. Você está fazendo algo bom, é óbvio que o inferno vai se levantar contra. Então, se você está fazendo algo bom, fique quieto. Deixe Deus te justificar. Qual foi a boa? A boa é medida sempre a saída que Cristo achava. Bom senso. Sabedoria para se comportar com o quê? Retidão. Retidão. É no momento do calor que nós temos que ter sabedoria. Às vezes é melhor dar um passo para trás. Deixa a tempestade cair, porque depois não vai chover o tempo todo. O próprio Deus disse que não vai, a humanidade não vai ser mais sucumbida com o dilúvio. Então deixa os trovões bramirem, né? Branirem. Deixa a chuva cair, pode vir até saraiva de pedra. Fica na sua. É óbvio que um machucado ou outro é difícil, mas você vai sobreviver. Agora, se você se pôr de peito aberto, na linha de batalha, querendo se justificar, você vai ficar um alvo cada vez mais visível e latente. Ter bom senso, sabedoria e se comportar com retidão. Ele tinha a verdade ao seu lado, porém soube esperar o momento certo para usá-la. Uma coisa que Cristo fazia sempre, ele esperava o momento oportuno. Ele não se precipitava. Quem se justifica se precipita constantemente. Está com a verdade. Está com os argumentos corretos para tanto corrigir, em amor, para orientar, para exortar inclusive. Mas se sempre se justifica, perde várias vezes a sua razão, porque levanta a contenda. É verdade. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É algo precioso, que pode custar inclusive amizades, relacionamentos, ministérios, negócios. Temos que ser sábios, temos que parar de nos justificar. A verdade é e sempre será a melhor aliada na minha e na sua causa, mas nós temos que saber usá-la. Quantas vezes estamos com a razão, porém em atos de pura ansiedade, diga ansiedade, ira, tolice, nos tornamos errados. Quantas vezes, irmãos, nós estamos com a razão, mas nós queremos nos justificar, seja por ansiedade de falar, seja por ira de não aguentar a pressão, seja pela mera tolice de se sentir humilhado, humilhada, pressionado, pressionada, desprezado, desprezada. Nós queremos nos justificar, colocamos mais lenha na fogueira, vem a contenda, o diabo bate palma e todo mundo perde. Todos têm que ganhar. Todo mundo perde. As argumentações evidenciam os fatos e aumentam o conflito. As argumentações evidenciam o fato e aumentam o conflito. Olha minha ficha, é verdade. Presta atenção, é assim. É verdade. Porque é verdade, Senhor. Ó, repita comigo: a sabedoria elimina o conflito. A sabedoria elimina o conflito. Pois trata o fato como ele deve ser conduzido. Eita glória, deve ser conduzido. Com a verdade. Com a verdade. A verdade por si só, ela não precisa de advogado, ela é estabelecida. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós fazemos? Pegamos a verdade, um fato real, que nós temos conhecimentos, e colocamos 300 milhões de argumentos. Começa a justificar. Daqui a pouco eu começo a entrar na ira, aí eu entro na ansiedade, aí eu falo algo que não se encaixava no contexto da verdade, aí eu fico naquele jogo com a pessoa. Não era isso que eu queria dizer, mas você é grosso, mas você não sabe ouvir, mas você... E o diabo batendo palma. Imagina Cristo conversando. Não, mas peraí, eu sou filho de Deus, mas peraí, Deus criou todas as coisas. Irmãos, o que dizem, ó? Sabe o que eu comecei a fazer muitas vezes? Ou então ele dava um baile de... né? Não sempre. Não sempre.
Porque às vezes não era necessário usar a verdade. Ela iria se estabelecer com ele presente ou com ele ausente. E é o que nós muitas vezes não entendemos. Temos que estar presente, fazer valer as nossas opiniões para poder ganhar o braço de ferro da justificativa. Eu estou com a verdade. Meu Deus, ninguém ganha. Todo mundo perde. Conflito. O que é conflito? Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Por que você quis pregar isso? Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. O que Deus me deu. O que é conflito? Oposição de interesses, sentimentos, ideia, luta, disputa, desentendimento, briga, confusão, tumulto, desordem. Vou ler de novo o que é conflito. Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Oposição de interesses, sentimentos, ideias, luta, disputa, desentendimento, briga, confusão, tumulto e desordem. Agora eu queria falar, abrir agora o nosso papo de crente dessa noite. Porque eu já ouvi isso. Falar de Jesus é fácil, já ouvi isso. De crente. Pastor, mas com todo respeito falar de Jesus, então vamos falar de outra pessoa. Vamos falar de Moisés. Vamos para o livro de Números. Eu quero falar de Moisés. E de momentos em que quando ele ousou ser sábio, ou usou de sabedoria, ele teve êxito. A sua atitude lhe trouxe vitória. Porém, quando ele argumentou com precipitação, quando ele se justificou, Moisés inclusive se justificava quando ele já havia errado, que a maioria de nós fazemos a mesma coisa. É verdade. Queremos nos justificar quando nós erramos. Irmãos, errou é pedir perdão e corrigir a rota. Não tem que ficar se justificando. Correção de erro. Números capítulo 17. Números capítulo 17, o versículo de número 8. Eu separei alguns momentos da trajetória e da história de Moisés que mostram perfeitamente momentos de conflito. E aquela questão entre ser justificado pelas nossas atitudes ou por Deus. Versículo de número 8 de Números 17. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Davi florescia, porque produzira flores e brotara renovo e dera amêndoas. A Bíblia nos relata nesta passagem um capítulo anterior que haviam 3 pessoas, Coré, Datã e Abirão. Essas 3 pessoas se levantaram contra Moisés, questionando suas atitudes, a sua liderança. Ainda no livro de Números, no capítulo no capítulo de número 16. Vamos entender um pouco sobre essa questão. Porque essas 3 pessoas estavam questionando a liderança e orientação de Moisés. O versículo de número 30 de Números 16. Menino, tu estava no Rio de Janeiro e Deus falou isso com a gente na quarta. Eita, é verdade. Deus está falando. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vimos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Eita, Corá, é verdade. Havia tanto a necessidade de restaurar a paz como o equilíbrio naquele local. Pessoas estavam se levantando como um líder nato, constituído pelo próprio Deus. Havia também a necessidade de Deus levantar novos líderes, porque nós estamos falando de uma nação. E aí a estratégia que o Senhor usou, em meio a tantas pessoas que queriam liderar, era: olha, cada um pegue a sua vara, o seu cajado, e coloque. Eles estavam brigando por poder. A arca da aliança na tenda. A vara de quem florescer, este é o meu escolhido. A amendoeira é a única árvore que ultrapassa as estações comuns.
No inverno ela está florescendo, no verão dá fruto. Quando entra a primavera, ela ainda está frutificando. 1 Coríntios 14:33, vou fazer o link agora. Porque nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz, com todas as igrejas dos santos. Entendi, Senhor. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida no tempo dele. Você não precisa ficar se justificando. Moisés não precisava ficar se justificando. E Deus sabia disso. Falou, vou acabar com esse negócio agora. Quem se considera apto a pegar no cajado e ser líder, vai entrar nessa prova. A vara de Arão floresceu. O galho, a vara de Arão que floresceu, foi tido como todos, para todos, como um sinal de que o próprio Deus respeitava a liderança otorgada a Moisés e a Arão. A vara ter florido significa dar frutos em meio a confusão e deserto. Repita comigo, quem tem aliança com Deus, dá fruto em tempo e fora de tempo. Quem tem aliança com Deus não se justifica. As obras que ele fez, que ele está fazendo, o que vai fazer, por ele fala por si só. Não tem que ficar perdendo tempo dando satisfação para circunciso. Não tem que perder tempo no braço de ferro da discussão. Cala a sua boca. Deixa Deus trabalhar. Ele vai justificar. Quem deu a estratégia da vara não foi Moisés, foi Deus. E olha que foram mais de 14 mil homens que Coré levou para a cova por contender com o servo ungido do Senhor. Meu Deus, Abriu a terra, caiu. Mandou uma praga, morreu vários. Pastor Gerson pregou isso. Não precisa eu e você discutirmos, brigarmos, perdemos até a unção por causa de coisa que vai do nada para lugar nenhum. Deixa Deus te justificar. Está devendo, deixa Deus te justificar. Não gasta mais absolutamente. Meu Deus do céu. Deus sabe que você tem a capacidade de suportar a prova. Então não dá de bandeja para o inimigo a tua vitória. Aleluia. Eita, crente, você não veio hoje. Você está aqui, nós temos que ouvir de novo. Ele replica a mensagem. Você é uma amendoeira? Menino. Seus frutos são de paz ou são frutos de guerra? O crente ele é justificado por Deus quando em meio à guerra seus frutos geram vida. O crente é justificado no meio da guerra por Deus quando seus frutos geram vida. Coré levou 14 mil para a cova. Podia ter levado muito mais. Moisés levou aqueles que não fizeram pacto com o incircunciso, com a incircuncisa, a entrar na terra prometida. Vida, gerando vida. É a promessa de Deus se cumprindo naquele que não precisa ficar se justificando. Aleluia. É justificado e é justificada quando Deus vê atitude, procedimento, respeito, humildade, sabedoria e simplicidade. Coisa grande, Senhor. Repita comigo. Confusão. Confusão. Ei, crente, você quer ser justificado por Deus? Mate a raiz de ciúmes e de contenda. Confusão. Quer ser justificado por Deus? Mate a raiz de ciúmes e de contenda. Como tem crentes contendendo? Como tem crente que tem ciúme? Tem ciúme? Tem sim. Verdade. Eita, Deus fiel. Não aceita. Tudo é momento, tudo é motivo para a guerra. Santo, santo, poderoso. Quer ser justificado por Deus? Acaba com o cabo de guerra. Eita. Não há justificação sem comunhão. Não há justificação sem comunhão. Lucas 6, 4, 5. Lucas capítulo 6, versículo 44 a 45. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vitimam uvas dos asbrolhos.
O homem bom do seu bom tesouro, do seu bom tesouro, do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Quer se justificar? A tua boca, o teu coração está cheio de rapina. Cuidado. Porque se estivesse cheio da unção do Espírito Santo, ou pelo menos você tivesse a ciência que você está vazio, é fraco. Ah, eu estou fraco, estou frio. Mas não vou contra o meu Deus. Aleluia. Se torna forte. Agora a gente entra, grosso braço, justificativos, argumentação, no sentido forte, é fraco. Meu Deus. Logo cai. É verdade. Segundo exemplo, a tábua da lei. A tábua da lei. Então nós falamos primeiramente da questão da vara de Arão. Vamos falar da tábua da lei. Êxodo 34, 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. A tábua da lei fala da restituição de princípios. A tábua da lei é um sinal de que os princípios de Deus não podem ser mudados, inalterados e muito menos quebrados. Tem crente que quer se justificar sabendo que está quebrando o princípio de Deus. Aí busca argumentações para poder justificar o teu erro, o teu pecado. Moisés sobe ao Sinai por 2 vezes. E uma das vezes ele se irritou com o povo e quebrou as tábuas. O pastor que esteve aqui falou isso. É verdade. Quase quebrei as tábuas. Moisés teve que subir novamente ao Sinai para escrever os princípios de volta, ou seja, os mandamentos. Moisés pecou tanto quanto o povo, porque ele cobrava do povo princípio e quebrou os princípios de Deus. Quer se justificar? Mas Deus, o povo é terrível. Está errado. Mas Deus, eu não aguento esse povo. Está errado. Êxodo 34, versículo 1 ao 4. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada saiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. O cara ficou 40 dias tendo intimidade com Deus. Num instante, ele arrebentou tudo. Moisés quebrou a tábua da lei. Motivo? Ira. E vamos ser francos, que não podemos ser hipócritas, nem fariseus. Motivo ele tinha de sobra. Porque está povo contendendo o povo de Deus. Mas agora vai justificar para Deus que você pecou. Não tem justificativa. A paz do Senhor. Se a pessoa não tem a paz, que a paz volte para você. Aleluia. Moisés foi o primeiro homem que literalmente quebrou os princípios de Deus. Ele pegou os princípios de Deus, sabe o que ele fez? Jogou no chão por causa da ira, por causa da indignação com alguém. Quantas vezes eu e você pegamos os princípios de Deus, que nós zelamos tanto, até pregamos, aí quando louvamos, ou falamos, ou temos na geladeira, ou está em casa empoeirado, quebramos, jogamos tudo fora, por causa do que? Ira com alguém. Ou com algum fato. Mas eu vou me justificar. Está errado. Podemos ir embora? Princípios, irmãos. Dar a honra a quem atende fato. Não mentir, não roubar, não se prostituir, não fornicar, não manter, ou seja, manter o domínio próprio. São princípios de Deus. A Bíblia todinha de Gênesis, Apocalipse permeia
aí você vai subir de novo. Como podemos crer em uma pessoa que esteja fora da palavra e uma palavra que esteja fora do contexto bíblico? Eita, bom! Ô, Glória, eu tinha que ouvir alguma coisa boa. Qual é a palavra que está fora do contexto bíblico na oposição de um homem que vivia os contextos bíblicos? Justificativa. É verdade, Jesus. Eu quero que alguém ache uma justificativa na Bíblia para o pecado. Não tem. Eita, não tem. Não tem! Moisés teve que subir sozinho, refazer o que ele quebrou. Há pessoas que usam apenas o carisma natural, o conhecimento humano, para justificar suas atitudes, ao invés de buscar arrependimento e verdadeira conversão. É verdade. Verdade. Meu Deus. Quebram. Além disso, alguns princípios levam junto: amizades, respeito, confiança, paz, harmonia. Nossas atitudes movem a mão de Deus ao nosso favor, para a nossa justificação. As nossas atitudes movem a mão de Deus ao nosso favor, para sermos justificados. Mas o respaldo de Deus só vem quando nós nos humilhamos na sua presença, reconhecemos nossos erros e obedecemos suas orientações.